Olá, irmãos, a graça e a paz. Vamos seguir estudando aqui o nosso livro de Atos, agora no capítulo 23. Vou fazer a leitura dos versos 1 ao 10. Diz assim: Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Bom, meus irmãos, aqui Paulo, uma vez mais, ele está sendo agora julgado pelo sinédrio, pelos judeus. Nos versos anteriores, ele passou pelo julgamento ou um pré-julgamento dos romanos, quando ele disse que então era um cidadão romano, e aí então pararam com o julgamento, pois eles iam açoitá-lo, não é? Por causa dos tumultos acontecidos lá em Jerusalém. Mas o importante que eu quero destacar aqui nesse texto é esses primeiros versos aqui do capítulo, não é? O primeiro verso, melhor dizendo, verso 1. Diz assim: Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. Então Paulo, ele diante do tribunal judeu, diante do sinédrio, que eram os líderes judeus da época, e onde ele está sendo então aqui julgado agora, ele diz que ele, primeiro ele os chama de irmãos, pois era essa acusação que estavam fazendo contra ele, que ele estava indo contra a lei de Moisés, a lei dos judeus, e ele então se apresenta ali, faz essa saudação para eles, dizendo: Varões e irmãos, eu sou um judeu como vocês, eu não desrespeito a lei, eu ando como Cristo andou, como Jesus andou. É isso que ele estava dizendo. Ele disse que estava andando de boa consciência, que ele tinha então ciência do que ele estava fazendo, da vida que ele estava levando depois que encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco. Ele entendeu que de fato Jesus era o Nazareno e veio para cumprir a lei e não para desrespeitar ou revogar a lei. E aí ele comete um ato aqui de ter falado mal contra uma autoridade, contra Ananias, que era o sumo sacerdote. Então Paulo errou aqui. E ele até reconhece isso aqui no versículo 5, não é? Que ele diz que não sabia que aquele homem era o sumo sacerdote, provavelmente porque o sumo sacerdote ali não estava vestido com as vestes apropriadas de um sumo sacerdote. E Paulo há muito tempo não vinha a Jerusalém, então possivelmente não conhecia mesmo, não sabia que esse era o sumo sacerdote. Mas ele reconheceu que não poderia, não deveria falar mal de uma autoridade que Deus colocou. E nós vemos isso lá em Romanos 13 também, quando ele ensina a igreja com relação às autoridades romanas. E nós hoje também não devemos falar mal das autoridades, porque qualquer autoridade que está posta sobre nós, seja na igreja, seja na sociedade, ela é colocada por Deus. Então devemos respeitar essas autoridades, a não ser que elas mandem com que a gente não sirva a Deus, não adore a Deus ou negue a nossa fé em Deus. E por último, eu quero lembrar aqui também com essa questão que Paulo levanta aqui na hora da discussão, onde havia no Sinédrio então
saduceus e fariseus, os fariseus eles criam na ressurreição e os saduceus não criam na ressurreição, e Paulo sabia disso. Então Paulo usou de estratégia, de inteligência. Ele falou e chamou para o seu lado, então, os fariseus. Paulo mesmo era um fariseu antigamente, não é? E ele então disse e falou a respeito da ressurreição de Cristo, especialmente, não é? Falou da ressurreição dos mortos. Então ele conduziu a conversa aqui, tratando e pregando a respeito da ressurreição de Cristo, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E nós entendemos essa doutrina muito poderosa e especial na vida cristã. Quando Paulo diz também aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e os nossos pecados não foram perdoados, e nós continuamos então nos nossos pecados, e continuamos então mortos, sem salvação. Então, a grande importância que é a ressurreição, essa doutrina especial e maravilhosa. E Paulo, então, falando isso no meio de uns que entendiam e criam na ressurreição e outros não, ele criou essa grande celeuma, essa grande confusão lá. E alguns até disseram dos fariseus que Paulo de fato era um dos deles, né? Um deles. Mas enfim, no final aqui, o comandante romano tira Paulo lá do meio, porque a celeuma se tornou tão grande que poderiam até matá-lo, despedaçá-lo. Então, o que fica para nós aqui é das convicções de Paulo, mesmo diante de todos esses perigos, essas grandes dificuldades, ameaças de morte, ele pregava o Evangelho, ele falou a respeito da ressurreição, ele seguia firme no seu ministério de promover o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, a glória do Senhor. E assim devemos ser nós também, andarmos de boa consciência. E a boa consciência nossa deve ser esta, de em todo tempo, em todo lugar, em toda hora, proclamarmos o Evangelho, não termos medo nem vergonha de dizermos quem somos e no que cremos, e assim seguimos adiante, fazendo a obra que o Senhor deu para cada um de nós realizarmos. Que Deus nos abençoe. Amém.